A eleição de Eunício Nunes, do PMDB do Ceará, para presidente do Senado, no lugar de Renan Calheiros, e de Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, confirmaram a habilidade e a determinação com que o presidente Michel Temer tem construído uma base de apoio político e parlamentar. Através desta habilidade de conversa, o presidente Temer busca entregar em 2018 as contas públicas saneadas. Porém, no Brasil de hoje, com mais de 50 milhões de desempregados, com quase todos os estados da federação com as contas federais em déficit, a verdade é que o país está com sérias dificuldades em sua recuperação econômica e social. O presidente Temer buscou na DRU a desvinculação de receitas da União, que já foi aprovada, e busca, na aprovação da discutida reforma na Previdência e da reforma trabalhista, o equilíbrio aos cofres públicos da União Federal. E assim, o Congresso aprovou a LDO de 2017 com um déficit de 139 bilhões e com um ínfimo crescimento no PIB de 1,2%. Evidentemente, qualquer medida governamental que implique em contenção nos gastos públicos é vista como impopular. Mas a verdade é que o povo já está traumatizado com tanta corrupção e falcatrua que findam na obstrução de uma estabilidade econômica para o nosso Brasil. O fato é que hoje o governo federal tem 23 ministérios e que, por consequente, tem custos altíssimos e a conta da máquina pública é cara demais. E quem paga pelos impostos que sustentam essa conta negativa é o cidadão, sem que tenha sequer nenhuma contrapartida em políticas públicas. Agora, o Planalto tem pressa na aprovação da reforma trabalhista e a Câmara Federal já nomeou a comissão para o estudo da reforma da Previdência. As duas modificações, com certeza, atingirão os mais necessitados do nosso país e dará voz a partidos como o PT, num discurso popular de ser do contra. Triste realidade para o povo brasileiro. Já o presidente Temer mandou uma mensagem na abertura do ano legislativo, vinda através do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, onde manifestou otimismo dizendo que a agenda de reformas para o Brasil não se esgotou, dando como exemplo a aprovação da PEC 241, que congela os gastos, inclusive em saúde e educação por 20 anos. Agora vamos analisar o discurso de posse na Câmara dos Deputados, de Rodrigo Maia, onde passou um recado ao Judiciário, dizendo que não permitirá interferências de juízes de primeira instância e ainda frisou a importância de ter um legislativo forte e unido. Nem deu uma semana na presidência e a Polícia Federal concluiu um inquérito sobre Rodrigo Maia e vê indícios de corrupção. O deputado nega. A polícia diz que Maia prestou favores políticos e defendeu interesses da OAS no Congresso. Nessa fala do Maia, temos que avistar um lado muito negativo para as questões da Operação Lava Jato, já que está sob segredo de justiça e fechada a tal lista do fim do mundo, com mais de 200 políticos citados pelas 77 delações da Odebrecht, e agora o material foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para avaliação dos pontos que deverão ser investigados sob a condução do ministro Edson Fachin e o novo relator da Lava Jato no STF, que é. E com o possível revisor, o ministro Alexandre de Moraes, se passar na sabatina para o STF. Voltando ao Palácio do Planalto, os partidos de oposição entraram na Justiça para tentar barrar a nomeação do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. A história repete. A mesma atitude foi feita pela ex-presidente Dilma no auge da crise política com a nomeação do ex-presidente Lula. Agora foi até criado um ministério para Moreira Franco. Dá para entender? Não estamos reduzindo gastos? Porém, para reflexão e apenas reproduzindo o que o próprio líder do governo do Congresso, o senador Romero Jucá, em reportagens afirmou, abre aspas, mencionado na Lava Jato, todo mundo vai ser. Em uma tentativa talvez de minimizar a polêmica da nomeação de Moreira. Palavras do senador. Dá para levar a sério?
O presidente Temer disse que foi mera formalização e negou em respostas a falatórios de redes sociais que nomeou Moreira para garantir foro privilegiado. Mas o juiz Eduardo Rocha Penteado, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, suspendeu nesta quarta-feira, por meio de liminar, a nomeação de Moreira Franco para ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A Advocacia Geral recorreu e anulou a suspensão. Aí a Justiça voltou a suspender nesta quinta-feira, dia 9, em caráter liminar, a nomeação de Moreira Franco, dessa vez a juíza Regina Coeli Formizano, titular da 6ª Vara Federal do Rio, e nela cita ensinamentos do presidente Michel Temer como constitucionalista e pede perdão pela insurgência. E depois, a Justiça Federal no Amapá, pelo juiz federal Anselmo Gonçalves, da 1ª Vara Federal de Macapá, também barrou, na noite de hoje, a nomeação de Moreira Franco. Agora vamos ao caso do estado do Espírito Santo. Só essa semana, com 140 mortes, em um clima de tensão, dividiu a população. A greve da Polícia Militar teve um reforço dos familiares da corporação que, desde a semana passada, estão acampados nas frentes dos quartéis, impossibilitando a saída dos mesmos para o patrulhamento diário. O governo federal encaminhou a Força Nacional e o Exército para ajudar o patrulhamento. Porém, já tem mais de 270 estabelecimentos roubados só nesse período. O secretário da Justiça do Espírito Santo classificou a greve como chantagem. Privatizar, ajustes nos gastos públicos, reformas da Previdência e Trabalhista, plano de segurança nacional. O Brasil quer vencer a crise. E o Brasil quer vencer a crise mesmo. Por isso que hoje a questão de justiça trouxe especialistas para discutir aí, né? Diariamente nós estamos vendo aí para lá e para cá notícias e vai e volta, e o Brasil vai e volta governo, um negócio sempre complicado. Está difícil até de noticiar, né? Ao meu lado, o Dr. Ales Gonçalves Júnior, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, que teve, inclusive, dando depoimentos ao Jornal Estado de São Paulo sobre outros aspectos do Rio de Janeiro também. Verdade. Dr. João Borro, que está aqui, que é chefe de gabinete da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, também, que vai falar um pouco sobre essas questões mais administrativas aí do governo. E a doutora Lúcia Lombardi, que é professora, especialista também na área previdenciária. Todos pontos, né, prioritários nas questões discutidas aí pelo governo federal. Mas antes, só para a gente começar o programa, eu vou chamar um vídeo do governador do Espírito Santo, ali, voltou de um afastamento por conta de uma doença que ele teve, e aí deu uma declaração para esta semana. Pode botar o vídeo. Nós fechamos o ano de 2016 num sacrifício danado para manter essas contas em dia. Depois, o governador criticou duramente a paralisação dos PMs. Isso é chantagem. Isso é chantagem aberta. Isso é a mesma coisa que sequestrar a liberdade, o direito do cidadão capixaba e cobrar... Bom, é aí que eu quero entrar, viu, doutor? Eu vou começar com o doutor Ales, dizendo o seguinte, né? Ensinamento seu lá na Comissão de Segurança Pública. Vamos lá. Artigo 42, que fala, né, das questões de greve da Polícia Militar. Então, eu queria lhe perguntar, como é que fica a situação do Estado do Espírito Santo e dos policiais? Pode ou não ter greve? Legalmente não pode. É vedado que a polícia faça greve. Todavia, nós temos um desmando, né, de uma maneira geral, em todos os estados, na União também, as polícias abandonadas há 30 anos, não se faz investimentos de forma adequada, não se compra armamento adequado, nem material de trabalho adequado, efetivo reduzido. Nós temos aqui, por exemplo, a Polícia Civil de São Paulo, daqui 3, 4 meses, com os pedidos de aposentadoria que estão já postos no setor administrativo da Polícia Civil, ela deve ficar com praticamente a metade do efetivo legal. Então, nós caminhamos
para o caos na segurança pública pela irresponsabilidade de quem governa. Então, se lá no Espírito Santo, há 7 anos, os policiais não têm reajuste. Nós estamos falando em aumento, estamos falando em reajuste. E isso é descumprir a lei, isso é improbidade administrativa. Você não dá material adequado. As informações que eu tenho no Espírito Santo, os policiais têm que chegar do plantão e passar colete e arma para o policial que vai assumir, porque nem arma tem para trabalhar. Então, o que acontece? Legalmente, a polícia pode fazer greve? Não pode. Só que eles estão num estado de penúria e de desespero. Ele vai para a rua e morre? O governo não faz absolutamente nada? Então, e isso está se estendendo. Hoje começou movimento de greve no Rio de Janeiro, encabeçado pelas famílias dos policiais. Está marcado já para ter movimento aqui em São Paulo dia 15. No MASP, né? Não, na porta do Palácio dos Bandeirantes. Nossa. Então, o que vai acontecer, e o Major Olímpio disse isso ontem lá na Câmara Federal, se continuar essa situação de abandono, a polícia abandonada, sendo caçada na rua pelo crime organizado, os policiais são mortos, não tem amparo à família, nem o próprio policial, toda a segurança pública do país vai parar. E aí eu quero ver o que os governantes vão fazer. É porque chegou uma... Eu vou fazer assim, vou passar um para o outro fazer o contraponto, mas aí usando mais sua experiência de governo. Eu soube que o primeiro orçamento da União que fechou ali foi de 16 bilhões, e o primeiro foi o Espírito Santo, uma pressa danada, o governador disse que as contas estavam em dia, estava tudo certinho. E aí dentro desse orçamento, eu tive a curiosidade de ver que tem 1 bilhão e 700 milhões de reais. Aí tem um outro fator, é isso que eu ia lhe perguntar. Só tem 9.700 PM. Quer dizer, desculpa perguntar, mas diz que não tem dinheiro. Eu sei que está difícil o orçamento, mas como é que fica aí? Não dá para fazer uma avaliação? Porque parece muito dinheiro para pouco policial, né? Walter, primeiro eu gostaria de agradecer muito mais uma vez esse convite e estar do lado do meu presidente Alice, da doutora Lúcia. Obrigada. E de você, meu grande amigo. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. E o Somos que eu tenho todos da Comissão de Segurança sim, Pública. todos da Comissão de Segurança. Inclusive eu. Eu sou a Batiguel aqui. O que eu tenho para te dizer é que nós estávamos até conversando antes do programa, da preocupação, ela é muito maior do que era antes. Independente desse fator financeiro, orçamentário, você tem ali 10 mil, um efetivo de 10 mil, um salário médio de R$ 2.600, enquanto que no país é em torno de 3.500. Então só essa diferença já é muito grande. As polícias estão sucateadas. Agora a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo dizendo, olha, nós estamos quietos até agora, mas nós estamos numa situação igual à Polícia Militar. E você vê que o movimento acaba se enraizando em outros estados. O orçamento, se ele é mal dirigido ou não, a preocupação é outra, e vou dar um outro lado. É o outro lado de fora da polícia. O que nós estamos conversando é que quando a polícia ela é a regra básica do comportamento das pessoas, a preocupação é muito maior. Como ela é? Quando ela é o instrumento de controle da sociedade, ou seja, se você tem polícia, você não tem crime, eu pergunto, precisa ter polícia para eu ser honesto? Verdade. Com certeza não. E o que tem acontecido é que a população está saindo ali para saquear. Os saques que foram realizados em mais de 270 estabelecimentos, aliás, nenhuma livraria foi saqueada para que levassem todos os livros. Mas a loja de celular de um dos cidadãos Sim. Então, esse tipo de comportamento faz com que nós estamos vivendo, além de tudo isso, uma crise ética e moral muito grande. Muito grande. Muito mais do que orçamento, muito mais desse descumprimento constitucional que as polícias estão. Nós temos que entender esse lado. Agora, nós ajudamos em que ponto? Que ponto a sociedade e do Espírito Santo é o exemplo, mas de que ponto nós estamos levando em que sai a polícia
a baderna se O instala. grande problema que eu vejo, Borro, é que os nossos governantes, que deveriam dar exemplo, eles estão dando exemplo como o que está acontecendo nos saques. Eles começam a usar de subterfúgios para não cumprir a lei, né? Nós tivemos recentemente o presidente do Senado não atendendo a uma intimação do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ignorou uma ordem judicial e o Supremo ficou calado. Então, é grave a questão ética no nosso país, nas instituições e na população. Porque se abandonou, de uma maneira geral, nos últimos 30 anos, a educação, né? As gerações que nós vemos hoje, eles não têm parâmetro, como nós tivemos quando éramos crianças, né? Eu sou da época de que a gente, para entrar para a sala de aula, a gente cantava o hino, a gente sabia o que era organização social, sabia o que era civilidade. Hoje, essa molecada não tem noção de nada disso. Não existe mais isso nas escolas. Então, eu não sei onde nós vamos parar. E mais, a importância que está se dando a esta grave, essa horrível situação, por parte dos governantes, chega ao ponto do ridículo. Em que sentido? Nós estamos vivendo uma crise política tão grande que, se você pegar o noticiário, se dá muito mais importância a fatos políticos do que este fato que afeta toda a sociedade. Não adianta você enviar 1.850 homens do Exército enquanto você está substituindo 10 mil no efetivo, que já é pequeno. Isso tudo é uma máscara muito grande. Personalidades altas do governo federal se deslocaram para vários acontecimentos. Eu não vou entrar no mérito, para velórios, para condolências, e você não vê uma autoridade dessa no estado do Espírito Santo acompanhando a crise no estado. A ausência de um ministro da Justiça, a ausência de outras autoridades lá no estado para dar esse apoio. Então, E ontem nós tivemos uma parte de uma tropa do Exército acuada por ataque de bandidos. Eles tiveram que se esconder em determinado local e trocando tiro, ou seja, os bandidos atacando o Exército. Essa situação aconteceu ontem no Espírito Santo. Quem olha, eu fico imaginando o pessoal que vê os noticiários brasileiros, já com todo o problema que a gente teve, e agora vê essa situação no Espírito Santo com característica de guerrilha, né? Quer dizer, Siglione, nós temos hoje, se você pegar os índices de homicídio de pessoas por morte violenta no país, morre mais do que no Afeganistão e no Iraque, que está em guerra. Se você pegar a quantidade de policiais que morrem por ano, aqui no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, nos grandes centros, morre mais do que qualquer soldado em qualquer guerra do mundo. Isso aqui virou uma bagunça. e veja só, a média de homicídios por dia no estado do Espírito Santo era de 2,5, se não me engano. Coloca nessa semana a ocorrência de homicídio no estado, divida e vê o quanto isso aumentou. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise, repito, ética e moral além do normal. Sim. Eu queria fazer, porque há tantos assuntos, e aí eu vou chamar depois para você fazer o contraponto, doutor Lúcio, mas assim, eu quero falar agora com o Porro nessa questão do Moreira Franco, né? Quer dizer, do lado assim mais político, vamos dizer assim, político e jurídico que está ficando, porque a gente, gozado, olha, o programa Questão de Justiça, nós comentamos as questões do estudo jurídico. Só que o Brasil hoje virou O jurídico está associado com a política. Totalmente, não dá mais para gente... Aí vai ter que mudar o nome do programa para Questões de Injustiça. Mas você sabe que é assim, até difícil a gente elaborar a pauta, porque se você abrir qualquer Ou página... questões irreverentes. Uma dessa eu vou citar, que eu queria pedir para o Borro falar. Bem a cara aqui do E aí eu quero falar para te comentar. Essa questão que a gente teve do Moreira Franco. Primeiro, o juiz ele foi lá nomeado, aí veio o juiz o Eduardo da Quarta Vara vai lá,
tem uma liminar, aí veio lá e suspendeu a liminar, aí depois veio a juíza do Rio de Janeiro e começou, né? Tudo em primeira instância. Veio lá também e suspendeu, ainda citando trechos da obra, né? O Supremo pediu informação ao presidente. Então, seria o último pedaço, né? Bom, no fim, assim, em menos de 2 dias, entra e sai. O brasileiro fica assim, o que está acontecendo, né? Se eu deixar de pagar a conta... Eu diria que vale a pena ver de novo. O que você acha desse samba jurídico Walter, com relação à política que a gente está vivendo? Ô Walter, primeiro, além do aspecto jurídico, esta é uma notícia que hoje ela tem mais ibope Do que a crise da do polícia. que a crise da polícia no estado do Espírito Santo e que está se espalhando nos outros estados. Verdade. Ela dá mais noticiário do que uma notícia dessa. Segundo, a decisão do ministro em relação às várias manifestações, as várias liminares que surgiram, eu te pergunto o seguinte, eu acho que errar é humano, persistir no erro é burrice. O mesmo fato, com o mesmo teor, nós assistimos há pouco tempo atrás, quando no governo anterior se tentou utilizar desta mesma estratégia para a mudança de foro em relação à apuração em relação a uma determinada pessoa. E agora, pouco tempo depois, se repete o mesmo fato, da mesma forma. Ou seja, se você criticou tanto aquela época, você tem que criticar agora. Eu, sinceramente, que esta questão de ser ministério ou não, eu tenho a impressão que ela se torna de menos importância se você calcular que, politicamente, o caos já está instalado da mesma forma. Sério, vou pedir seu comentário. Se eu começar a falar aqui, eu não paro mais. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, começando 2017, né? Eu já estou querendo voltar para 2007, mas 2017, agradecer a audiência de vocês, que sempre têm a paciência de nos ouvir, falando sobre a reforma da Previdência, tentando levar de forma bem simples os conceitos dessa reforma, o que está por trás. E são muitos e-mails, quase 1.600 e-mails de vocês que estão ouvindo. E eu peço a todos que já me ouviram, às vezes a gente repete certas coisas, mas é para as pessoas que estão chegando. Então, meu muito obrigado. 2016 está aqui no Questão de Justiça, falando da reforma tributária, né? Esse ano nós estamos lançando uma revista eletrônica e eu tenho assim o orgulho de estar coordenando esse mês a revista que vai todinha para você entender o que é essa reforma previdenciária com vários juristas renomados. E está aqui de novo, começando o ano, no primeiro programa do Questão de Justiça, para continuar a falar sobre a reforma da Previdência, né? E não vou parar. E não vou parar. E para se falar de inversão de tudo, de ética, ou seja, parece que estamos cortando o artigo 6º da Constituição, porque aquilo que traça os princípios da dignidade humana que estão ali elencados estão sendo aviltados. Isso é tenebroso. E sempre com a conotação da reforma da Previdência. Há 17 anos que escutamos, de tanto começarem a escutar, fomos nos especializar em direito previdenciário, porque o INSS estava para acabar e agora o grande culpado de tudo isso, daqui a pouco o grande culpado dos PMs não poderem terem seus salários reajustados, se faz necessário a reforma da Previdência. Mas já falaram essa semana. Então, caminha isso. O que eu volto a falar, e peço para quem já me ouviu, 1000 desculpas, mas é preciso explicar. O sistema constitucional nos traz o quê? Não a Previdência, simplesmente. Traz um sistema de seguridade social, no qual nós temos a saúde, a assistência social e a Previdência. É um sistema com financiamento determinado de forma constitucional, onde ali são traçados as formas que vão financiar
A Constituição diz que nada será dado sem a respectiva fonte de custeio. Portanto, é que todas as pessoas, todos os órgãos, as instituições, a Ordem dos Advogados, faço ressalva aqui, a associação, a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ANAF, Associação da Advocacia Pública Federal, que realmente todos numa só voz, grandes juristas, grandes professores, estão chocados com essa forma dessa reforma previdenciária. Por quê? Porque primeiro temos que tocar num assunto básico, que é o déficit da Previdência, e insistimos, e não vamos continuar insistindo, não adianta. Mas, doutora, o que fala é o seguinte, desculpa cortar, é que por isso que eu chamei tudo isso, porque tudo isso é o orçamento público e tudo é a culpa dos velhinhos. Pois começou, né? Os velhinhos são os culpados, agora, exatamente dentro de todo esse contexto, você falou muito bem dito sobre a DRU. Não se pode dizer que existe um déficit se se tira dinheiro. DRU, a desvinculação das receitas da União. 30% desse orçamento da Seguridade Social vai para quê? Sem auditoria. A Constituição prevê auditoria. A população precisa saber disso. Aonde está esse déficit da Previdência? Veja bem, a Previdência é apenas uma parte da Seguridade Social. E o orçamento da Seguridade Social não é deficitário. Doutora, eu queria... Deixa eu fazer uma pergunta claro. para a doutora, porque eu achei uma pergunta... É espantoso, Boro, não, porque mas na assim, cara... É uma pergunta, não é a minha área de atuação, nunca foi, mas eu acho que é uma pergunta que toda a sociedade faz, que é a seguinte: nós temos um problema orçamentário, econômico no país muito grande, né? Uma crise financeira muito grande, com contas, com o PIB ínfimo, uma projeção ínfima, com contas a serem pagas, já estamos numa crise muito grande. E aí, a vida inteira escutando em reforma da Previdência. Muito bem. E vai se fazer, e agora vai se propondo isso. No que esta reforma da Previdência pode impactar a curto e médio prazo no Brasil? Eu não vejo, eu ainda, me desculpe a ignorância, mas eu acho que o problema emergencial do Brasil não se resolve com essa reforma da Previdência. Sim, então é uma coisa que sempre estamos dizendo. O que ocorre, Boro? E é uma das perguntas que eu recebi de e-mail, e é bom que eu respondo aqui no ar. O que eu vejo? Primeiro que existe uma forma falaciosa de colocação. Quando se fala em reforma da Previdência, quando no sistema constitucional temos uma Seguridade Social, onde a Previdência é parte dessa Seguridade Social. Dentro desse sistema da Seguridade Social, tá, que é a saúde, a assistência social e a Previdência, o financiamento funciona e não é deficitário. Tanto não é deficitário que desse sistema da Seguridade Social se tira a DRU, 30%, e vai para quê? Para pagamento dos títulos da dívida pública, e ninguém está falando nisso. Aí se vem com a história de que precisa, por quê? Porque a conta dentro da Previdência está crescendo numa proporção do seguinte: as pessoas estão vivendo mais, né? Portanto, ficam no sistema maior parte do tempo, né? E nascem menos pessoas. Então, a pirâmide está mais ou menos se invertendo. Ok. Aí começo a responder a sua pergunta e a pergunta de vários telespectadores. O que ocorre? É necessário uma reforma da Previdência? Sim, no sentido de futuro, tá? Onde o mundo inteiro vai fazendo suas adequações da sua Seguridade Social na medida em que essas idades de sobrevivências vão ocorrendo. Então, é necessário. Para impacto, tá? É futuro, uma análise para um planejamento a longo prazo. O que está se fazendo aqui? Precisamos pegar essa despesa previdência agora e diminuir
Por quê? Vamos diminuir para que a Seguridade Social, o orçamento, sobre dinheiro e o valor de 30% fique maior. Então, o que está sendo feito? Está se ceifando direitos sociais. Praticamente, essa reforma ela vai inviabilizar as aposentadorias. Ela vai inviabilizar os benefícios sociais. Você, às vezes, uma forma de você acabar com uma coisa não é dizendo que ela não existe mais, mas é de torná-la tão inacessível que você acaba inviabilizando. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, que é a de muitos telespectadores, atualmente, o que vai impactar? Vai sobrar mais dinheiro. Essa regra de transição que está dentro dessa reforma da Previdência, a pensão por morte que vai ser reduzida a 50%, vai o quê? Reduzir despesas pontuais para que, vamos dizer assim, sobre mais dinheiro. Agora, o que, inclusive, há uma carta aberta da Ordem dos Advogados, que foi assinada por várias entidades que elencam os 10 principais absurdos dessa reforma. Ou seja, terminando, acabando com o direito social. Então, é assim, não se pode fazer uma reforma da Previdência à custa de redução de direito social. Nós vamos ter benefícios, senhores, se essa reforma passar, que vão ser abaixo de um salário mínimo. Isso é uma conquista constitucional que nada será abaixo de um salário mínimo e agora vem uma reforma previdenciária sob a desculpa de que a Previdência é a culpada de tudo. Entendeu? A Previdência não é a culpada de tudo. Precisa-se fazer uma reforma a longo prazo, porque todos os sistemas têm que se adequar a longo prazo. Agora, ceifar, impedir aposentadorias, porque quando você coloca numa regra de transição pedágios, ou seja, tempos adicionais, você está fazendo com que as pessoas não se aposentem. E se não se aposentam, a despesa não ocorre. E essa redução de 50% da pensão por morte é ridícula. É ridícula. Quer dizer que se um casal, um morre, mas você não paga metade do IPTU, não você paga não paga metade do aluguel. condomínio, você não paga metade de nada. E veja bem, Só morreu, mas as despesas só as a mesmas. idade que está sendo colocada, entendeu? De 65 anos, é muito fácil a gente ver 65 anos aqui no Sudeste, nas grandes... Agora, nós temos um Brasil continental, nós temos um Nordeste, nós temos vários Brasis, entendeu? E a lei é federal. Então, assim, realmente, a curto prazo, a reforma previdenciária, já que a Previdência está dentro do sistema da Seguridade Social, vai fazer com que sobre mais dinheiro. Eu não acredito, eu vou continuar falando, podem querer me calar, mas eu não calo, né? Somos irreverentes, faço parte da Comissão de Segurança Pública, mas continuo falando. Eu não posso acreditar numa reforma da Previdência sem vir também uma reforma tributária. Eu queria ir complementando, por que a gente misturou os assuntos? Porque você que está em casa vendo aí o programa, o que está acontecendo? Você pega o noticioso, pega o jornal, abre assim. As necessidades do nosso país, o que são? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a DRU, quer dizer, tudo está dentro do orçamento público, que aí não tem dinheiro para a segurança pública, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, e aí se mistura tudo, quer dizer... Siglione, se a gente pegar e somar tudo que está aparecendo na Lava Jato de desviado, dá dinheiro quase tinha. Um terço do orçamento que eles desviaram. federal, né? Se não tivesse desviado, tinha dinheiro para tudo. Não, mas mesmo, Arles, mas mesmo com todo o desvio, o orçamento da Seguridade Social ainda é a superávit. Com toda a crise. Porque todo mundo paga isso diariamente. Todo mundo, entendeu como é que é? Agora, da Seguridade. Como eles tiram dinheiro da Seguridade, então, veja bem, existe uma grande despesa dentro desse orçamento, que é o quê? Da Previdência. Se essa despesa continua a subir, se você tem uma despesa no seu orçamento
de alimentação que continua a subir, sobra menos dinheiro para você. Então, uma forma é você diminuir a sua, deixar de comer menos, não comer tanto, ou seja, fazer a caca, só que quando a gente está com o orçamento da gente é uma coisa, mas nós estamos tirando direito social. Eu estou com a leve impressão, Walter, que nós estamos olhando para a formiguinha, o elefante, o mamute está passando nas nossas costas. Eu também acho. Quer dizer, previdência, reforma trabalhista, enquanto nós temos uma máquina, um peso estatal de gastos absurdos. O Estado gasta muito mal. Muito mal, Sim. muito mal. Moro, Então, é o que você falou, o velhinho vai pagar a conta. Então, Moro, você veja, o governo anuncia que é necessário uma reforma da Previdência trabalhista, e aí vem, vamos lá, mas não toca na tributária. Tem que cortar gasto e aumenta... Aumenta 3 ministérios. Então, a gente era 25 na Às Dilma, vezes eu tenho a 22. sensação que eu morri, desencarnei e que eu ainda estou pairando por aqui, porque tem coisas, quando fala no déficit da Previdência e a gente lê o orçamento, a coisa fica complexa. Quando diz que há uma necessidade de reduzir gastos, esses 3 ministérios estão sendo formados. Quando a DRU, que era de 20%, tá? Por 4 anos, o primeiro passo a ser feito é aumentar para 30% e por 8 anos. Então, assim, é perplexo. Às vezes você pensa que morreu, que não está mais aqui, que você está num outro planeta, porque a coisa é falada e explicada e levada à população como se o grande câncer de tudo isso fosse a reforma, a Previdência, daí a necessidade. Mas sabe, você aí tem que falar um pouquinho dos nossos colegas de imprensa maior, e eu trabalhei em 2 já, que ditam aí diariamente à noite, colocam quadros ali explicados, dizendo, não, nós precisamos, se não levar isso aí dentro do veículo que a gente trabalha, mas se não tiver a reforma da Previdência, o Brasil vai falir. Tem que ter a reforma da Previdência, né? Mas ninguém fala da reforma... Eu acho que o Brasil já faliu. Bom, eu quero mudar um pouco, porque são vários assuntos, mas vou voltar aí de novo, eu vou pegar um pouco na área de segurança, ligando aí as questões de ministeriais com o doutor Aires, que eu vou botar um pouco na saia justa, mas eu acho que merece. Então, vamos lá, eu queria saber dessa polêmica. Como eu não sou escocês, mas existe até uma certa injustiça, quando a gente vê um advogado sair, vou dar esse exemplo, o advogado sai pelo 5º constitucional, então aí fica, porque o sujeito vem de lá e aí as coisas não são bem assim. Não é assim que funciona? É assim mesmo, né? Quando o magistrado é de carreira, muda tudo, né? Então fica aquela coisa, quando entra também pelo 5º, finge que também que não era do 5º. Tem isso. São 2 espécies de juízes, 2 espécies como de se fosse um bicho do outro mundo. 2 espécies de desembargador. Então eu já estou desculpando, até os comentários já tento fazer um pouco um lado, né? Mas, assim, é uma polêmica danada, porque para atender as questões políticas de nomeação, então, com a carreira mais que meteórica, a gente conhece, mas né, nós temos aí o nosso ministro, né, que saiu aí, está saindo da segurança. Está fechando com força. O Alexandre Moraes, mas é amigo nosso, pode falar. Mas ele até que tem uma certa injustiça. Ele não está deixando de ser ministro, ele está mudando de ministério. Mas ministro da Justiça vai ser ministro do Supremo. Secretário de Segurança. Outro tipo de ministro, né? Olha, eu vou fazer vou ser pontual aqui, não estou fazendo, é só essa polêmica de ser assim. Ele está vindo porque veio da advocacia e agora ele não atende porque ele não é do núcleo, vamos dizer assim. A gente tem um outro caso que é do doutor Cláudio Maris, amigo meu, né, que está querendo ir para o lugar da pasta dele, mas ele não vem do núcleo, então ele está pulando para o STF. Aí vem aquela história, né? Mas aí ele defendeu, ele tem os interesses do governo, porque ele está embutido na questão política, e aí o sujeito não trabalha, simplesmente ele não consegue trabalhar. Então, por que isso tudo surge? Para quem não nos entende, né? Queria escutar a sua opinião. Olha, nós temos várias nuances nesse caso da nomeação do Alexandre. A gente não sabe se vai passar ainda, né? Porque tem essa batida, né? Exatamente. Nada passa atualmente, nada é simples atualmente. A inversão mas um detalhe, de valores... Só para não botar, porque essa batida também vai ser feita, e aí que a coisa ficou pior. Dentro do Senado, da Câmara, não? Senado. Senado. Por quem?
por quem está tendo problema na Lava Jato, que está ali, está nas delações, está aí, um monte de político está envolvido. Então. Nós temos algumas situações complicadas, né? Nós temos questões jurídicas e políticas misturadas que se contrapõem. Então, se nós formos pegar do ponto de vista técnico, jurídico, o Alexandre, pelo que eu conheço dele, ele tem conhecimento jurídico para exercer o cargo de ministro, como tem, tanto do ministro da Justiça como do ministro do Supremo. Agora, está se discutindo questões de postura, uma série de coisas. Eu vejo a postura do Alexandre, ela é uma postura mais para ministro da Justiça, para secretário da Segurança, do que para ministro do Supremo. Ele é uma pessoa mais arrojada. É o que a gente diz na polícia, o caneta e o operacional. O Alexandre é uma pessoa mais operacional. Não é o perfil de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, mas isso pela área jurídica, a gente olhando, né? Porque quantos ali estão nesta área, né? Esse é um problema também, né? Agora a questão é muito simples. A forma como se chega ao Supremo é que deve ser mudada, no meu entendimento. Pela indicação. Eu acho que você deve subir ao Supremo como você sobe na sequência de carreira. Você já tem a entrada do quinto nos tribunais de justiça, no TRF, em todos os tribunais. Então, esse que está lá no tribunal e fez a sua carreira é que deve chegar ao STJ e deve chegar ao Supremo. E não você pegar simplesmente o presidente da República, chegar lá e falar, estou indicando fulano. Se for pensar como aconteceu assim, com o Dias Toffoli isso. E como agora está acontecendo com o Alexandre. Me corrija se eu estiver errado, mas aí acho que a forma de indicação no Supremo, ela está equivocada. Até porque, se a gente pensar assim, não, está favorecendo esse ou aquele, não sei se a conta está certa, mas assim, temos um que é do Fernando Henrique, é isso, né? Depois três... Do Collor, Lula, que é o tem um Collor, Lula... Marco não, de indicação. O Collor, né? O Marco Fernando Aurélio. Henrique. Aí depois tem dois Lula, três Dilma e um Siglione, tudo se resolveria se no nosso país as pessoas fossem alçadas aos cargos por merecimento. Aí que tá. E não por amizade. Deixa eu entrar nesse gancho, sem entrar no mérito em relação ao novo candidato indicado, né? a novo ministro da Suprema Corte. Eu acho que o Alisson tem toda a razão, absoluta razão. Para o executivo, a indicação do chefe do executivo, que é um cargo de confiança, falou tudo. Eu acho correto. E aí você tem uma vinculação partidária. Você tem que ter até por afinidade. Para subir, para se alcançar a Suprema Corte, deveria ser, na minha opinião, completamente proibido ter qualquer vinculação político-partidária. Com certeza. Você está levando, quando você diz, não, e tem que se desfiliar no dia seguinte, ou tem um prazo para se filiar, acho que é 10 dias, eu não lembro ao certo. Você já está dando uma conotação política. Sim. Enquanto que você, para chegar à Suprema Corte, você tem que passar antes por diversos estágios do judiciário para poder se alcançar aquilo. Então, nós temos quantos que poderiam estar almejando essa postura? Brilhantes ministros no STJ que poderiam estar com uma carreira jurídica muito grande, sem qualquer vinculação política. Julgar é muito diferente de acusar e fazer defesa. Isso, é lógico. Eu já atuo como advogado há muitos anos fazendo defesa, já atuei como assistente de acusação e fui durante 6 anos relator do Tribunal de Ética da OAB. Fui fazer julgamentos. E é complicado. Não é a mesma coisa. A experiência de julgamento, a pessoa que vai chegar e sentar no Supremo Tribunal Federal para decidir questões relevantíssimas do país, e se precisa assim ter experiência de julgamento. Se assim fosse, veja só. Como o ministro Fux, né, que teve uma ascensão de carreira
dentro do tribunal no Rio de Janeiro, Depois- foi o STJ e chegou ao Mas STF. veja Sim. só, o que se discute hoje, aquilo que nós estamos falando agora, 2 minutos atrás, teve um do Fernando Henrique, um do Collor, 3 do... Se você, se não houvesse essa vinculação político-partidária ou dessa indicação pura e simplesmente do presidente da República, nós não estaríamos falando nisso. Sim. E a credibilidade da Suprema Corte seria muito maior, na Sim, medida em que com certeza. não haveria esse julgamento, esse é ligado a tal partido, esse é ligado, esse já foi para tal partido, esse não. Ou seja, ali estão quem? Os supremos realmente no Poder Judiciário. E a questão, Boro, que se discute, que é a entrada do quinto no STF por uma questão de mudança. É muito simples. Ascensão, sim. E fixar mandato de 10 anos, como no mundo existe nas Supremas Cortes, entendeu? Ou seja, a pessoa fica durante esse período. Outro aspecto tá? importantíssimo. né? Sobre esse período. 10 anos é um período razoável para uma jurisprudência. Depois dá lugar. No pra- caso discutido, quantos anos ele vai ficar lá? Vai, Ele tem 48? 48 anos. Aposenta hoje com 75? Se aposentar, porque nós temos reforma da Previdência para dar e vender aí. Eu vou morrer velhinha, Mas- sem cabelo ou com cabelo branquinho, Eu não falando vou da aposentar, reforma da. doutor, não vou Não vai. aposentar. Não vai dar tempo. Mas deixa eu entrar também O mandato faria a movimentação da Suprema Corte para refrigerar, vamos dizer, trazer ideias novas, entendeu? Que é necessário. Então, a desculpa disso é que é o quinto lá. Então, fica quinto lá, fica quinto no STJ, fica quinto nos tribunais, daqui a pouco até quinto para a magistratura. Olha, eu vou aproveitar, porque como a gente entrou nesses temas, mas olha, gente, eu não estou falando nada que não está aqui, está em todo o jornal. Aliás, qualquer página que você abrir, seja do caderno de economia, só de cultura que não tem, depende, né? Se a gente colocar a situação do nosso amigo em São Paulo com o negócio dos grafiteiros, hoje teve discussão na Câmara. Quer dizer, até no de cultura também tem essa situação hoje, aqui em São Paulo, né? Tem agora a questão do senador, né, o Edson Lobão, né? Você vê. É difícil. Mas dos 54 senadores, menos 17 senadores que integram a Comissão de Constituição estão investigados pela essa questão. Não seria a hora da gente copiar o exemplo, por exemplo, do Japão? Tem policial, não pode ter problema com o nome. Né? Então, afasta, vai lá. Nós precisamos separar joio do trigo. Investigado, todo mundo Pode ser. pode ser. O que nós precisamos ver é se tem indício ou se é algumas maldades que a gente costuma ver por aí, como Sim, nós tem vimos um monte. recentemente com o Dr. Capês, que é uma pessoa claro. íntegra, uma pessoa séria. Aliás, eu vou perguntar de novo. Então nós precisamos merenda, desculpa falar aqui, precisa separar uma merenda coisa tem a da ver outra. com marmanjo. Não tem, né? Quer dizer, nada tem uma coisa a ver com a outra. Mas ele não merece esse tipo de coisa. Eu penso o seguinte, Manobras políticas de o investigações. que precisava ser feito é agilizar essas listagens que existem das delações premiadas. 77, que parece Verificar o vão que ser realmente tem de verdade e que tem a comprovação, como a gente costuma falar, autoria e materialidade. Isso. Essas pessoas não podiam continuar estando em determinadas Então, situações. eu vou te perguntar o que. Não tô falando nada de diferente, ó. Tá aqui, ó. Não nosso- Mas No- sem aqui. prova não pode afastar Então, ninguém. mas quando aí você pega o ministro, né, que é o Edson Fachin, tá falando o quê? Tá abrindo aí, é o que o pessoal escuta, abertura de inquérito para investigar Renan Calheiros, Romero Jucá e o ex-presidente Mas da isso não República. quer dizer que eles são culpados. Abertura de inquérito. Então, Apuração. Eu É quero que apuração. Isso é apuração. Não se confunda com processo judicial. Isso não perde muito tempo com um país que já não está conseguindo levar para nada na economia Mas- e passando a formiguinha na Mas frente nós não do... podemos condenar as pessoas sem investigação e sem materializar a prova. Senão, aí nós vamos para o caos de vez. Né? Aí é ditadura. Aí não pode. Então, deixa Veja eu... bem, a pessoa cometeu um erro, ela tem o direito de ser defendida, ela tem o direito de comprovar se ela fez alguma coisa ou não. Nós não podemos simplesmente, por qualquer denúncia absurda,
alijar a pessoa do trabalho dela, jogar a reputação da pessoa na lama e depois, lá na frente, 10 anos depois, a desculpa foi engano. E uma coisa casos muito assim. importante, Não pode ser assim. você teve casos, você teve muitos casos assim, que vidas foram... A escola base que A foi escola base. comércio e outros que O tiveram. dono da escola base se matou por conta de tudo que aconteceu. Sim. Agora veja o seguinte, esse instituto que tanto se fala e tem que se analisar com mais calma, delação, o delator, ele tem por premissa comprovar aquilo que ele está alegando. Ou nos dá prova de que alega. O futuro vai nos dizer se todas essas delações... Eu não estou fazendo... Sim, Eu não estou defendendo ninguém aqui em relação a essas delações, porque nós estamos conversando agora há pouco. São valores que, na minha vida, eu não sei, eu nunca vou ver. São valores que eu não acredito que existam, porque na minha classe social eles não existem. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Só que aquilo que o delator apresenta, ele tem que comprovar. Eu quero ver se tudo isso também e qual o meio que vai se comprovar, não é só de falar. Infelizmente no nosso país, bom, você também é advogado e na mesma área que eu, alguns institutos criados que poderiam ser usados de forma adequada e resolver muitos problemas na área judicial e na investigação, eles são deturpados. A delação é uma delas. Nós temos as interceptações telefônicas, que a lei também está sendo utilizada de forma deturpada, e por aí afora. Hoje se desestruturou as polícias e hoje as investigações são feitas com delação e com grampo. Você não tem mais inúmeras formas de investigação como se tinha antigamente. Hoje, a maior parte das investigações, elas ficam baseadas na delação e no grampo. E a radicalização... Isso seria exceção, e agora virou regra. Aqui no país, a radicalização de tudo, né? Ou é muito ou não se tem delação nenhuma, ou se tem tudo é delação e todo mundo é culpado. Só que uma coisa agora, já que a gente talvez... A gente não vai pegar avião não hoje, não vai pegar. Então vamos chegar... Temos 4 minutos. Tá, só para dizer, dizer para o telespectador, mas o monstro que anda rondando, que ninguém toca, se chama dívida pública. Os juros da dívida pública, ninguém audita, ninguém fala. E é ele que está corroendo todo esse país e é ele que permitiu a instauração dessa corrupção. E ninguém toca. Ele continua, o mercado financeiro e as instituições financeiras estão preocupadas. Outro dia a Bolsa caiu porque um banco não faturou 17 bilhões, faturou 14 bilhões. E a alíquota dele, eu não podia deixar de falar, né? A alíquota dele continua de 3,5%, quando o nosso trabalhador, que paga menos, paga 8%. E nós, que pagamos imposto de renda, pagamos 27,5%. Então, esse é o grande bicho-papão que está tirando a dignidade da polícia, está tirando a dignidade da saúde, está tirando a dignidade do aposentado, está invertendo valores, não dando educação. E o benefício Pasteles? Só para... Eu tinha que falar da dívida pública. Não, tem que falar, mas eu queria emendar isso aí para só escutar, para finalizar, porque deve ter o quê? Uns 3 minutos? 2, então não dá nem... Mas só para lembrar o seguinte, só uma operação de trazer o dinheiro de volta da Lava Jato trouxe, acho que 20 milhões uns dias atrás, e a outra, bom, chegou quase ao que o Rio de Janeiro pediu no socorro da segurança. Só a Petrobras, né? Então, olha... Sim, mas a culpa no Rio de Janeiro também é da Previdência. É, a Previdência. Entendeu? Também. Vamos aumentar a alíquota. É os velhinhos de novo. Os velhinhos de novo. Olha, para encerrar, já está encerrando, eu não podia deixar de citar, eu jogo para mim isso aqui, eu acho muito estranho, eu acho, né? Toda vez que está aí o clima perto de Copa, eleição e tal, a gente precisa rever as questões aéreas do nosso país, viu? Porque está difícil, a gente assusta, né? Ontem já teve o problema com o avião que trazia o senador, né? Aécio Neves, que assim, fatalmente o pneu estourou, que a roda saiu. Quer dizer, o negócio está ficando meio estranho no país.
Mas isso eu acho que a gente tem que comprar avião novo aí para a frota. Ou né? entrar no avião e perguntar, tem algum político? Não, então é. Não, mas de repente, olha, a gente aqui, a pelo turma amor de Deus. da segurança pública... Mas o avião do Aécio era de carreira ou era Não, esse fretado? é fretado, que já ajusta... O Então PSDB não tem já perigo, falou é só andar no de carreira que não cai ninguém. mas depende. Esses né? fretados é que são os problemas. Mas é que é uma dúvida minha, com todo respeito, que eu tive, que é uma situação muito triste, tudo isso, né? Não, mas por isso que eu perguntei se a gente ia embora para casa de... Você vê que ponto chegou... Não, porque se depois do que nós falamos aqui, se a gente entrar num aviãozinho... não, esquece. Não estou dando nem mais de táxi aqui. Mas Ó, a só gente pra- vai continuar falando, ó, né, doutora? Olha, e tem que continuar, porque, olha, eu não discuti tudo, mas eu Sou a queria... Batiguel da segurança Eu não pública. falei nem do Trump dessa semana, que o Trump já pelo tomou amor cada de Deus. cacetada essa semana, mas agradecer bastante a vocês e pedir que volte, porque realmente, olha, desde 2014 a gente tem comentado isso diariamente. O Brasil está precisando ser comentado, ser falado, ser discutido. Eu acho que isso é bom que está acontecendo nesse aspecto. A gente está discutindo, não está mais assim aquela geração Coca-Cola, que nem falava lá, quando começou o Legião Urbana, quando a gente era novinho aí, Não era dizendo que o Brasil... nascida. Enfim... Queria te agradecer, dizer que a nossa parceria está de pé, né? Você traga sempre, com a sua presença e o pessoal da Assembleia que precisa vir aqui falar o que está fazendo. Inclusive Tem muita o coisa presidente. boa. E sempre trazendo o abraço do presidente Fernando Carpes. Pessoal boníssimo. E de todos os deputados, e sempre que possível trazendo o parlamentar para cá. E dizer o seguinte, eu nunca falei, mas aqui digo, é uma pessoa fantástica e, graças a Deus, tudo resolvido, porque realmente estava errado naquela situação e comprovou. Porque nada parecia uma pessoa do bem, com família, e quem tem feito na questão... Não, e com história, não é família. olha, é uma eu vou falar, história de concurso público, de muitos livros, Sim. de docência. Não é uma pessoa que 2015. surgiu como deputado. Ele tem uma história e um Ele legado não veio à do sociedade. Big Brother. Não, ele não veio. Terminou, acabou. Então, olha, vou deixar hoje, com todo respeito, e vou pedir, né, te agradecer, Alice, agradecer, Luciano, deixar o Borro encerrar o programa, porque nossa parceria vai manter. Então, segue, por favor, questão de justiça, olhando para aquela câmera ali. Então vamos encerrar o Questão de Justiça mais uma vez brilhante, mais uma vez de conteúdo, mais uma vez dando o recado da forma mais correta possível. Muito obrigado, doutor Alice, doutora Lúcia e Walter Siglione. Encerrou. Tchau, a gente volta. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.